Demissão do ministro do GSI após vazamento de imagens muda o clima e governo deve passar a apoiar a CPI do 8 de janeiro. A rapadura é doce, mas não é mole não. Essa talvez seja a primeira vez que arrisco um comentário há poucas horas após o episódio. Ainda tem muita coisa acontecendo nos bastidores que vai demorar até vazar para a imprensa, assim como demorou mais de 3 meses para vazarem as imagens internas do Palácio do Planalto que derrubaram ontem o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Gonçalves Dias. Por isso, vamos em partes. Primeiro, para entender melhor, é preciso saber quem é Marco Edson Gonçalves Dias, o G. Dias. Começo por uma ironia. Justamente porque é muito irônico que a primeira queda de um ministro do terceiro governo Lula seja justamente a de um dos raros fardados próximos do presidente. G. Dias é um general do exército muito próximo do atual presidente há 2 décadas. Ele atuou no comando da segurança pessoal de Lula nos seus 2 primeiros mandatos, entre 2003 e 2009. Na época ficou conhecido como sombra do presidente, por estar ao lado de Lula em todos os deslocamentos, desde compromissos oficiais até programas mais amenos, de ordem pessoal. Na campanha do ano passado, G. Dias voltou a dar apoio à equipe de segurança do então candidato Lula. Durante a transição, o general foi indicado para indicar a equipe de inteligência estratégica. Por ser militar, ele era também um dos conselheiros e interlocutores de Lula junto às Forças Armadas. Segundo lugar, e o que é o GSI? O Gabinete de Segurança Institucional tem como principal atividade auxiliar diretamente o presidente da República no desempenho das suas atribuições, especialmente em questões militares e de segurança. Historicamente, ele é composto por militares e tem um status de ministério. Com o vazamento das imagens, que mostram claramente que o GSI não cumpriu com as suas obrigações no dia 8 de janeiro, cresce agora a possibilidade da pasta, que já havia sido esvaziada no início do ano, ser reestruturada e até perder a condição de ministério. A ideia defendida por integrantes do governo é retirar a maior quantidade possível de militares atualmente lotada no GSI e transformar ela em uma secretaria subordinada à Casa Civil, assim como já aconteceu com a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Terceiro, como esse episódio repercutiu entre os militares? A avaliação de militares de alta patente ouvidos por alguns veículos de comunicação é a de que será positivo para as investigações e para o próprio general o seu afastamento do cargo até a conclusão do inquérito sobre os atos golpistas. A leitura é de que, ao final das apurações, G. Dias poderá até voltar a esse ou a outro posto do governo Lula. Os militares responsáveis pelo GSI dizem que há recortes de cenas sobre o que houve nas invasões, e é importante que os membros das Forças Armadas deem a sua versão dos fatos. Por outro lado, também no entendimento dos fardados, a ausência do ex-ministro na audiência do Congresso para falar sobre o 8 de janeiro foi muito ruim. Além disso, os militares afirmam que a decisão de demissão não tem impacto sobre as Forças Armadas e que cabe ao presidente Lula cuidar desse tema. E por fim, que muda tudo isso na investigação dos atos de 8 de janeiro. Toda essa dinâmica agora vai virar uma grande jogada política em Brasília. O governo que até agora fazia de tudo para evitar a CPI mista do 8 de janeiro, para que isso não gerasse desgaste político maior e também para não perder tempo com as pautas importantes, deve agora mudar de posição. É grande a possibilidade da base governista passar a apoiar a implantação da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. A própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse ontem que o partido deve se posicionar favorável à CPI. Mas por que essa mudança de estratégia tão brusca? Uma coisa que não resta dúvida é que quando ocorreram os atos de 8 de janeiro, muitos dos agentes do GSI que estavam de serviço ainda eram homens nomeados pelo general Augusto Heleno, ministro que comandava o GSI no governo Bolsonaro. Claro que iriam fazer corpo mole aos vândalos na invasão aos prédios públicos da Praça dos Três Poderes. Mas isso, para quem vê as imagens, não significa nada. Por isso é preciso esclarecer também, politicamente, os fatos, mesmo que haja uma investigação policial da Polícia Federal em andamento sobre o caso. A controvérsia em torno da CPMI sobre esse assunto é um exemplo da regra política básica, de que tudo sempre tem 2 lados. E muitas vezes um lado ganha força à medida que o outro perde. Por isso, para o governo, a melhor coisa agora é apoiar a CPI. E você
Você viu as imagens reveladas pela CNN? Acompanhou a repercussão dos fatos? Qual é a sua análise de mais esse episódio? Palpita aí. Eu fico por aqui, um grande abraço e até mais.